Hoje vamos falar um pouco sobre Design System, né? E hoje eu vou explicar a diferença entre escalabilidade vertical e horizontal. Levando em consideração que eu vou trazer uma analogia com uma pizzaria, para ficar mais claro, né? A diferença entre os dois pontos. É o seguinte, vamos considerar que existe uma pizzaria e essa pizzaria ela tem uma capacidade de 5 pizzas por dia. E essa pizzaria tem só um pizzaiolo, tá? No entanto, a gente tem uma demanda, tá? A gente tem uma demanda de. Tá aqui. A gente tem uma demanda de 7 pizzas por dia. Só que o nosso pizzaiolo ele só faz 5 pizzas por dia. Então a gente não está atendendo a nossa demanda. Então quando chega lá o sexto pedido de pizza, o sexto, o sétimo, a gente não faz. A gente fala para o cliente, ó, a gente não consegue fazer essa pizza para você porque a capacidade do nosso pizzaiolo é só 5 e ele só consegue fazer 5 pizzas por noite. Então não tem como fazer essas duas. Então a gente perde esses dois pedidos, né? A gente não faz. E a gente está na capacidade máxima desse pizzaiolo. A gente tem dois caminhos. O primeiro caminho seria a gente fazer que esse pizzaiolo aumentasse a sua produtividade e ele começasse a fazer mais pizzas por dia. E o segundo caminho seria contratar outro pizzaiolo. Então o outro pizzaiolo ia ser contratado e ao invés de eu ter um pizzaiolo, ia ter dois pizzaiolos fazendo mais pizza. Esses dois caminhos que eu falei para vocês é justamente a escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal. Deixa eu escrever aqui. Escalabilidade horizontal. Poderia muito bem colocar o fone, né, também, ajudaria. Mas eu falando aqui, a escalabilidade. A escalabilidade vertical, ela é quando eu consigo aumentar a minha produtividade sem aumentar meus recursos, tá? Então ficaria assim, ó. Se a gente chegar pro, então até anota aqui, ó, seria aumentar a produtividade sem aumentar recursos. Então se eu chego assim e falo pro pizzaiolo, bora fazer o seguinte, ao invés, ao invés de tu fazer as massas da pizza na hora que tu vai fazer a pizza, porque a gente não faz as massas em um período com menor fluxo, e também a gente pode fazer um mise en place ali dos ingredientes das pizzas para ficar mais otimizado, né? Então, na hora que tu fosse fazer uma pizza, ao invés de tu fazer a massa do zero, tu já tinha a massa pronta e já tinha os ingredientes todos pesados em saquinhos, de uma maneira mais organizada para aumentar a sua produtividade e não perder muito energia quando há o horário de pico ali na cozinha, né? Então, com isso, tendo esses pequenos ajustes, a gente consegue aumentar a produtividade do pizzaiolo, que seria ali a escalabilidade vertical, né? E sem aumentar nenhum recurso, sem contratar um novo pizzaiolo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai aumentar aqui, ó, hipoteticamente, né? A, capa a capacidade do pizzaiolo vai aumentar aqui para 7 pizzas por dia, tá? Depois que a gente fez esses ajustes, então a gente aumentou, teve uma escala vertical, né? Para software é a mesma coisa, tá? Então para software, quando eu estou um sistema e eu quero, quando eu consigo aumentar a produtividade do meu sistema sem adicionar mais recursos, né? Sem adicionar mais máquinas, etc. Eu estou fazendo uma escalabilidade vertical, beleza? Tá. Só que, continuando aqui nosso exemplo, a demanda da pizza ela aumentou de novo. Então, ao invés de ser 7, agora ela aumentou para 14. Então, a gente teve uma nova demanda, tá? Essa nova demanda, que hoje é 14 pizzas por dia. E o meu pizzaiolo ele só consegue fazer 7 e a gente já fez uma
uma escalabilidade vertical, a gente já otimizou o máximo possível e a gente não consegue otimizar mais, entendeu? E parou no 7 pizzas por dia. Então, quando a gente já fez a escalabilidade vertical e não conseguiu, não consegue ter mais avanço, aí a gente parte para a segunda escala, né? Que seria a escalabilidade horizontal, que é quando a gente aumenta, tá? A gente aumenta a produtividade aumentando os recursos, né? Então aqui, ó, ao invés de ter só um pizzaiolo, eu vou contratar mais outro pizzaiolo. Então eu vou ter dois pizzaiolos agora. E cada pizzaiolo vai fazer 7 pizzas. Então esse eu tenho uma escalabilidade horizontal. Então se eu tenho 7 pizzas de cada pizzaiolo, eu tô fazendo 14 pizzas por dia. Então tô conseguindo atender a demanda, né? Então para software é a mesma coisa, tá? Então quando eu tenho lá um, sei lá, o meu consumer, um exemplo, né? O meu consumer, ele não está conseguindo mais consumir as mensagens que estão chegando ali do tópico, entendeu? Então, e eu já fiz todas as escalabilidades ali no código possíveis para que otimizasse o processo, só que não tá dando mais. Então a gente vai ter que fazer outro consumo, fazer outra coisa, vai ter que ter uma escala horizontal para atender a demanda, entendeu? Mas basicamente é isso o vídeo de hoje. Então, obrigado. Valeu.